Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APECOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, muito boa tarde, seja bem-vindo. Eu sou o Mauro Frismo, nós estamos no ar na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram, @programa Gente que Fala e no facebook.com/programa Gente que Fala. Curta as nossas páginas, acesse o nosso blog, é o gentequefala.com.br, e nós queremos a sua participação fazendo perguntas aos nossos convidados pelos telefones 3289, 3580 e 5052-5555. Hoje, quinta-feira, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, é uma parceria do programa Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, com o apoio do Instituto Ética Saúde. Eu apresento a partir de agora os participantes de hoje, os nossos convidados, a procuradora, ou o procurador de Justiça, aposentado, doutor Ricardo Prado, presidente do movimento do Ministério Público Democrático. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor Ricardo Prado. Bom dia, Mauro. Bom dia aos nossos convidados, aos nossos ouvintes, aos telespectadores. É um prazer e uma honra sempre muito grande poder estar aqui. Também conosco a advogada e mediadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, doutora Zildete Leal. Doutora Zildete, seja bem-vinda. Bom dia, para mim também é uma honra, agradeço o convite do doutor Ricardo, do MPD, e prazer estar aqui, Mauro. Também conosco o advogado tributarista, também criminalista, doutor Marcelo Knopfelmacher. Ele é ex-presidente do Movimento de Defesa da Advocacia, o MDA. Seja bem-vindo, doutor Marcelo. Bom dia, Mauro. É um prazer estar aqui ao lado dos seus convidados. Muito obrigado pelo convite. De nada. Vamos aqui completando a nossa mesa, também conosco o médico nefrologista, doutor Youssef Alimeri Júnior, diretor executivo do Grupo Lund de Nefrologia. Ele é também presidente da Federação dos Hospitais do Estado de São Paulo, do Sindicato dos Hospitais do Estado de São Paulo e da Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante. Seja bem-vindo, doutor Youssef. Muito bom dia, Mauro. Começo agradecendo aí o convite por estar aqui. Muito nos honra participar de uma mesa dessa. Muito bom dia a todos os meus companheiros de bancada aqui. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Trianon e da Universal de Santos. O agradecimento é nosso, de toda a produção do programa Gente que Fala, pela gentileza de todos vocês. Então vamos ao nosso primeiro item. O ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, disse não ver riscos à operação devido à divulgação de conversas entre o então juiz federal Sérgio Moro e o coordenador da força-tarefa da operação, o procurador Deltan Dallagnol. Abre aspas para o ministro Edson Fachin. A Lava Jato é uma realidade, não acredito que essa realidade venha a ser afastada por qualquer circunstância conjuntural. Fecha aspas. As mensagens divulgadas pelo site Intercept Brasil mostram que Moro e Deltan trocavam colaborações quando integravam a força-tarefa. Doutor Ricardo Prado, o senhor compartilha da opinião do ministro Fachin ou acha que a Lava Jato corre riscos? Eu acho que você tem um movimento orquestrado, isso contra a Lava Jato desde o começo, desde o momento em que ela se instalou, né? Há momentos em que a situação acalma um pouco, mas há momentos em que essa situação realmente se torna bem mais aguda. Esse é um desses momentos, né? Nós achávamos que a eleição tinha acabado, o país agora ia tocar, ia crescer, mas parece que a coisa retorna, né? A disputa pelo poder retorna, e como a Lava Jato acabou, de uma certa forma, o discurso anticorrupção, ele é muito forte nas eleições brasileiras, né? E, infelizmente, né, nós deveríamos ainda estar discutindo outras coisas, mas não conseguimos superar esse problema ainda, certo? Enquanto você não consegue superar o problema, você é obrigado a ficar nele até resolver. E você acabou, na verdade, vinculando a operação com uma conotação política que, na verdade, ela, a meu ver, não tem. Tá?
Mas ela acabou ficando, entendeu? Né? Ela acabou... há alguns partidos que entendem que elas o prejudicou, e há outros que acabaram, depois o próprio presidente convidando o Moro para fazer parte do governo, que acabou tentando criar uma ligação entre o Moro com o partido do presidente da República, que antes, na verdade, das eleições, me parece que não existia, certo? Até onde eu acompanhei a história do Brasil até agora, até onde eu vi dos fatos até agora, quem, inclusive, durante a campanha chega a sugerir a hipótese do Moro virar ministro da Justiça foi o Álvaro Dias. Tá? Ele sim, é do Paraná, entendeu? Conhecia o Moro já há mais tempo e etc. e tal. Foi quem ventilou a possibilidade de transformar o Moro em ministro da Justiça. Né? Bolsonaro, durante a campanha, nunca mencionou isso, nunca soube nenhuma ligação entre eles antes do resultado da eleição. Depois do resultado da eleição, o que acontecia? O Bolsonaro precisava de alguém para tocar o Ministério da Justiça, e aí o nome do Moro acabou se apresentando pelas próprias circunstâncias daquilo que o país todo tinha vivido. Tá? Agora, que exista essa vinculação, qualquer conotação política da Lava Jato com relação antes da eleição, me parece que não. Né? O PT foi o partido mais atingido porque era o partido que estava no poder naquele momento. Tá? Então, por isso, foi o partido mais atingido. Mas sobrou para o PMDB, o ex-presidente Michel Temer está aí com um monte de processo nas costas, entendeu? Né? Já foi aí preso preventivamente, depois foi solto. Né? Nós temos gente do PSDB, o Aécio, respondendo processo, entendeu? Né? Quer dizer, isso tem de outros partidos também. Né? Então, quer dizer, não houve essa identificação. Com relação especificamente ao processo do presidente Lula, para ser rápido, o que você tem que entender é o seguinte: a sentença do Moro, que condenou o presidente Lula, sequer existe hoje no processo. Ela foi substituída por uma decisão do Tribunal Regional, tá? Que inclusive alterou a pena. Depois você teve uma terceira decisão do STJ que voltou a mexer no processo. Então, a decisão do Moro com relação ao Lula, sequer processualmente não existe mais. Ela foi substituída por decisão dos tribunais superiores. Tá? Então, não vejo onde é que você possa achar fundamento para tentar anular esse processo. Tá? Doutora Zildete, a sua avaliação, a Operação Lava Jato corre riscos ou não? Na realidade, o ministro falou, infelizmente, não é o que pensa outros ministros, né, como nós vimos hoje a fala do Gilmar Mendes. Na realidade, eu penso que a Lava Jato está acima do Deltan, Moro e Lula, porque ela é uma operação grande e que a gente sabe o que a Lava Jato fez, várias prisões, o dinheiro que a Lava Jato conseguiu, né, trazer de retorno para os cofres públicos. Então, eu acho que está acima de tudo isso. Todavia, se ficarem comprovados os áudios, as conversas, né, os diálogos entre o juiz e o Deltan, eu acho que tem que ter apurações e tem que ter uma punição. Porque senão a Lava Jato não vai ter um retrocesso assim de falar vai acabar, não vai existir, como o doutor mesmo falou, o doutor Ricardo. A Lava Jato já foi atacada de várias formas mesmo, e até hoje estamos aí com a Lava Jato. Mas se não houver uma punição para essa situação, a Lava Jato vai ter um problema, sim, de desconfiança. Quem é que vai confiar mais? Todo mundo vai ficar desconfiado. Será? Então, eu acho que tem que ter, sim, uma apuração. Eu sempre apoiei a Lava Jato, apoiei sempre o MPF, mas eu, como advogada, como defensora dos direitos, da Constituição, eu não concordo, não acho normal o juiz. É até verdade que a gente conversa com o juiz, conversa com o Ministério Público, mas não dessa forma dos diálogos que eu li. O que é que se pode conversar com as duas partes, com a promotoria e com a defesa? Por exemplo, eu tenho um processo que eu converso com o que está nos autos. Tipo, tenho meu processo lá, eu vou lá despachar com o juiz. Eu falo, excelência, tem um caso assim, eu quero que, para que o juiz se atente àquilo que está lá, que eu quero que ele enxergue aquilo que está no meu processo, quando eu vou despachar com ele. Principalmente quando eu peço uma liminar. Eu falo, excelência, eu pedi uma liminar, assim, assado não foi... Vossa Excelência não apreciou aquele meu pedido. A mesma coisa, eu já fui conversar com o MP.
sobre um caso, por exemplo, eu vou lá falar com o MP, olha, doutor, tá assim, é um problema assim, eu queria que você tivesse atenção àquilo, mas tudo que está nos autos, o juiz não pode falar assim, olha, aquele advogado que você, aquela procuradora que está indo lá fazer a audiência não é muito boa, vocês têm que orientar ela melhor. O que o juiz tem a ver com isso? O que interessa para o juiz se a procuradora se vai fazer a instrução processual, a audiência da instrução é boa ou não é? Para o juiz não importa, ele não pode se envolver com isso, para ele é irrelevante isso. Quem tem que se preocupar? Se o procurador que vai na audiência fazer a instrução penal, é o procurador, não é o juiz. Então o juiz vai falar para mim assim, olha, vamos mudar o advogado, que aquele advogado de defesa não está muito boa. Imagina se o juiz fala para o advogado, não tem um advogado melhor, mais experiente para fazer a audiência ele não é muito bom. Então, eu não concordo mesmo com os diálogos. Isso sim, se forem comprovados, porque até o momento ainda não se tem uma afirmação que são verdadeiros diálogos. O juiz pode destituir o advogado se ele entender que o réu está indefeso. Sim. Pode sim, que eu já até assisti uma audiência do Tribunal do Júri, ele pode, mas dentro da transparência, dentro da audiência, não através de uma conversa no Telegram. Doutor Marcelo, o juiz Moro e o procurador Deltan, eles não negam o que veio à tona, seja vazamento, ou seja invasão do telefone, o que aparentemente é uma invasão do telefone do Deltan, porque sempre aparece o Deltan e nem sempre aparece o Moro, né? Em que medida esse episódio pode acusar um suspeito ou absolver um condenado? Na verdade, eu gostaria de, dentro da tua questão, Mauro, bom, novamente registrar minha alegria de estar aqui, tratando desse tema tão importante para o nosso país. Muito do que o doutor Ricardo Prado já falou, eu gostaria de subscrever. Eu concordo, em linhas gerais, com a opinião do Dr. Ricardo Prado. Acho que essa questão relativa à verificação das decisões do juízo de primeira instância, ela está muito bem colocada, inclusive do ponto de vista de substituição da decisão, né? Porque quando há a interposição de um recurso, a decisão que prevalece é a decisão que foi objeto daquele recurso. E, fundamentalmente, na Lava Jato, houve decisões do hoje ministro Sérgio Moro, mas do então juiz Sérgio Moro, que foram reformadas pelo tribunal. Nós advogamos para 5 réus na Lava Jato e sabemos de casos em que houve absolvições, também houve condenações que foram majoradas pelo tribunal, foram agravadas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a própria situação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a sentença foi mais branda, depois ela foi agravada pelo TRF4, portanto esse termo que o doutor Ricardo se utilizou é muito próprio, processualmente falando, esse termo de substituição. A decisão do Moro nem mais existe. Né? Em relação às punições, também é importante ponderar que hoje o Moro não é mais membro do Poder Judiciário. Ele é ministro da Justiça, e ele não pediu aposentadoria, ele nem tinha tempo para isso, ele pediu exoneração. Então vi alguns comentários também na imprensa, no sentido de que ele poderia perder a aposentadoria. Não vai perder absolutamente nada, porque ele nem teria direito à aposentadoria, ele foi exonerado. Então são circunstâncias que precisam ser ditas. O CNJ não mais exerce controle administrativo disciplinar sobre o exercício da função do então juiz Sérgio Moro, e também não há que se falar em perda de aposentadoria. Mas o que eu gostaria de frisar, que considero muito importante, é que essas mensagens eram mensagens de texto. E mensagens de texto, elas, muitas vezes, se é que elas são verdadeiras, né, e não houve ainda, Mauro, uma confirmação de que elas sejam verdadeiras, as pessoas muitas vezes nem se lembram, há tanto tempo atrás, ou nem têm os registros, as próprias pessoas, ou pelo menos um dos 2 interlocutores, não tem o registro mais disso. Até estou vendo algumas linhas de investigação da Polícia Federal para verificar que não o aparelho em si foi hackeado, mas sim talvez no próprio Telegram, na origem, né? Então também tem essa outra questão.
as linhas de investigação vão mostrar isso. Seria realmente muito importante ter uma apuração muito eficaz sobre o contexto dessas invasões. O que me parece aqui é que, primeiro, não dá para ter certeza se de fato esses diálogos por texto aconteceram. As próprias autoridades não confirmaram isso ainda na sua integralidade. Então esse é um outro ponto que, por serem pessoas muito honestas, a presunção de inocência acho que a todos milita, e não há nada que os desabone, mas já negaram, não negaram, nem se lembravam para dizer do que estavam negando, mas negaram que havia alguma ilicitude. Ao negar que havia alguma ilicitude, também talvez se esqueceram de negar a própria existência das conversas, se é que elas de fato aconteceram. Mas o ponto que eu queria chamar a atenção é o seguinte: mensagem de texto não tem entonação. Ao mesmo tempo, não tem um contexto em que essas mensagens foram retiradas. Por quê? O juiz, ele é um ser humano como qualquer outro. O procurador é um ser humano como qualquer outro. Ele lê jornal, ele se informa, ele tem opinião política. O problema é a opinião política prevalecer na análise das provas. E essa questão... Aí seria um crime de hermenêutica, de interpretação. Aí seria, não diria que seria um crime de hermenêutica, porque essa figura também não existe no ordenamento jurídico brasileiro. Mas aí realmente seria um desvio de finalidade, aí realmente seria uma cooptação, enfim, alguma figura que a gente precisaria fazer alguma elaboração nisso. Seria uma decisão fraudada, vamos dizer assim, uma decisão interessada, uma decisão interessada por algum partido político. Mas como o próprio doutor Ricardo mencionou, esse convite, aparentemente, nem havia sido formulado. Quem ventilou essa ideia na época foi o então candidato Álvaro Dias, né? Mas, de toda maneira, isso também não importa muito mais do ponto de vista de nulidade, porque essa decisão foi substituída, tanto pelas decisões do TRF4, depois do STJ, em alguns casos até no Supremo. Então, esses são alguns aspectos relevantes. E o que eu gostaria de também mencionar é que essa questão das conversas entre procuradores e magistrados e advogados é absolutamente natural. Nós temos que levar em consideração que essa operação demorou mais de 4 anos. Em 4 anos, a proximidade com as partes, ela acaba, pela própria relação humana, se tornando mais próxima. E muitas vezes, para facilitar o contato, e havia reuniões permanentes, ainda há reuniões permanentes dos procuradores da Lava Jato com os juízes, semanais. Muitas vezes, para encurtar o caminho por excesso de trabalho, é que se mandava uma mensagem. Mas essa mensagem, na verdade, refletiria o que teria sido falado. Então é muito importante a gente entender também a entonação disso, e não sair fazendo pré-julgamentos. Doutor Youssef, sua avaliação sobre essa situação da Lava Jato, se ela corre risco ou não? Olha, bom, em primeiro lugar, eu queria deixar bem claro aqui para todos os ouvintes, eu quero pedir desculpas aí para os meus companheiros de mesa aqui, que eu não sou um profissional do direito, eu sou um membro da sociedade civil. Então, o que eu falar que estiver errado do ponto de vista técnico do direito, por favor, médico, vocês já me desculpem. Sim. Mas a sua impressão sobre o episódio? Exato. A questão da opinião do ministro Edson Fachin, muito nos alegra. Nos alegra porque a Lava Jato, ela é uma instituição brasileira. Ela é uma questão que nós temos hoje, que nós não podemos fulanizar a Lava Jato. A Lava Jato veio para punir corrupção. A Lava Jato veio para colocar o poder público no seu devido lugar. Então, nós precisamos não da Lava Jato em si, mas nós precisamos da instituição anticorrupção. Nós precisamos do combate à corrupção de qualquer maneira. E nós chegamos a um ponto que estava inaceitável mais. Por que nós caímos? Por que nós estamos hoje na situação financeira, econômica financeira que o governo federal está? Exatamente ajudado pela corrupção dos últimos anos. Ajudado pela questão da Petrobras. A Petrobras agora recuperou um pouquinho, mas ela chegou a perder 300 bilhões de reais em valor de mercado. Então nós não podemos... Por quê? Porque toda a sua diretoria estava incumbida de saqueá-la. E isso nomeado por um governo. Então nós não podemos permitir isso. Nós temos que acreditar
que nós vamos dar andamento a esse combate à corrupção. Uma outra questão que eu quero deixar bem claro aqui, como opinião de alguém também de fora do direito, eu ouvi hoje um deputado na Câmara Federal fazendo um discurso em que ele deu o seguinte exemplo. Ele chegou e falou assim, olha, é a mesma coisa que está jogando Brasil e Estados Unidos, e o juiz pega e vai lá e instrui um jogador dos Estados Unidos a cair na área para ele dar pênalti. Olha, nós não temos nada parecido com isso, com o que está acontecendo aqui. Isso é uma questão absurda, e nós não podemos compactuar com essas opiniões. A questão da conversa do juiz, do ex-juiz Sérgio Moro, com o procurador Dallagnol, é claro que se houver alguma irregularidade, tem que ser corrigida, mas nem de longe, como foi colocado pelo doutor Marcelo e o doutor Ricardo aqui, nem de longe isso pode afetar qualquer decisão que a Lava Jato já tomou. Então, nós queremos crer que a Lava Jato vai continuar, mais do que a Lava Jato, o combate à corrupção precisa continuar no nosso país. Nosso próximo tema agora vem na esteira do que a gente já está falando aqui. Em meio à turbulência produzida pela divulgação das mensagens entre o ministro Moro, ex-juiz Moro, e o Dallagnol, procurador, voltou a tramitar no Senado o projeto de lei que coíbe o abuso de autoridade. Este é um dos itens da proposta das 10 medidas de combate à corrupção de 2017 e foi incluída ontem na pauta da Comissão de Constituição e Justiça a pedido do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A votação do projeto está prevista para terça-feira da semana que vem, na véspera da ida de Moro à mesma CCJ para esclarecer a troca de mensagens. Aí a mesma coisa, doutor Ricardo Prado, isso sufoca a Lava Jato, quer dizer, esse movimento do Senado em relação a esse projeto? Você vê como é exatamente o risco está aí, entendeu? O risco está aí, certo? O grande problema da Lava Jato, a coisa começa a ficar mais nítida a partir do momento em que você tem a proposta das 10 medidas contra a corrupção. Que estava dormitando lá, né, desde 2017. Exatamente. Então, a partir daí, porque o que acontece? A nossa legislação, ela pune a corrupção, mas ela pune de uma maneira muito branda, em alguns casos, tá? A pena é pequena. Então, o que acontece? Se você conseguir arrastar o processo, etc., você consegue prescrever a condenação. Tá? E sai livre. Então, o que acontecia? Se um governo, por exemplo, ele consegue eleger o seu sucessor, passam 4 anos, entendeu? Você vai instaurar o processo depois desse prazo, a chance de que aquilo prescreva é altíssima, tá? Para você, na verdade, conseguir uma punição, o cara saiu do governo, você precisa instaurar o processo contra ele, entendeu? E correr, tá? Então, você vê que a partir do momento em que a Lava Jato tenta pedir, entendeu, para que as coisas sejam punidas de uma maneira mais rigorosa, entendeu? Ela encontra uma resistência aí não mais apenas dos réus do processo, que é natural, né? Ela passa a encontrar resistência daqueles que eventualmente podem vir a ser réus, né? Ela passa a encontrar resistência de muitas outras pessoas que se acharam incomodados com esse tipo de situação, tá? E a população sabe muito bem, entendeu, né? O resultado da eleição está aí, entendeu? Você teve uma tentativa brutal de mudar a gente dentro do Congresso. Para quê? Para que você tivesse uma renovação, gente mais comprometida com o resgate do dinheiro público, tá? Então você vê que esse tema abuso de autoridade, ele só aparece, entendeu? Nesses momentos de crise. Ele só aparece nesse momento de crise, certo? Não há problema nenhum de você votar uma lei de abuso de autoridade, desde que você saia fora desses momentos, entendeu? Desde que você pare, então, vamos conversar e vamos fazer um projeto razoável, tá? Né? O projeto que está tramitando, teve alguma melhora, teve coisa, mas ainda está muito longe de ser razoável, tá? Então, e ele só volta a aparecer nesses momentos, entendeu? O que, na verdade, você está tendo é um movimento de tentar, como o doutor Marcelo disse, o Moro hoje não está sujeito mais a processo administrativo. O Moro é ministro de Estado, está sujeito a processo de impeachment, tá? Processo político, processo de impeachment, tá? E aí o objetivo é você atingir quem? Não é você atingir só ele, você atingir o governo, você atingir o presidente, tá? De outro lado, você tem a chance de tentar soltar o Lula, né? Que, na verdade, a decisão já não é mais do Moro, a decisão é dos tribunais superiores, então, na verdade, não teria essa influência.
O que sobra disso, na verdade, dessa conversa, né, gravada, é o quê? É o processo do Deltan, certo? Porque ele como o coordenador dos procuradores, é que estaria sujeito ao processo administrativo do CNMP. E isso visa o quê? Isso visa intimidar a pessoa, visa fazer com que o sujeito pare, certo? Então, a história de abuso de autoridade tem exatamente esse caráter, é um caráter de intimidatório, falar, peraí, você está incomodando, para aí, porque senão vai sobrar para você. Entendeu? Então, é nitidamente isso que está se tentando fazer, certo? Doutora Zildete, o que Então, te parece esse movimento do Senado? Na realidade, como o doutor mesmo falou, esse projeto de abuso de autoridade, realmente, sempre quando tem um movimento assim, aparece. Que é importante que se fosse aprovado assim, esse projeto de abuso de autoridade, contanto que não fosse para punir juízes e promotores, porque na realidade a intenção deles é punir os juízes e os promotores, não punir todos os, por exemplo, os parlamentares também, porque eles também praticam, né, abuso de autoridade. Então a intenção deles é só essa. Então também não concordo, eu concordo que sim, que seja estudado, debatido e que seja mudado os artigos do projeto. Em relação eu queria só deixar claro que quando eu falei de punição dos envolvidos, no caso, se forem comprovados, eu não quis dizer punição do juiz Moro, de ele ser punido porque ele não é mais juiz, né, do ex-juiz, mas em relação às nulidades, porque, na realidade, a lei prevê, sim, que se o juiz for considerado suspeito nas decisões, se for comprovado que houve, sim, esse diálogo que a gente leu lá pelo Intercept, pode gerar, sim, nulidade nas decisões que o Moro deu em relação aos processos dele, nesse sentido que eu vejo a punição, porque se deixar por isso mesmo, ficar comprovado, eu acho perigoso, né? Aí sim pode dar um problema na Lava Jato. Em relação ao que o doutor falou, né, que a Lava Jato, sim, eu também concordo, a Lava Jato veio sim para combater, mas nem por isso, né, a gente não pode pensar que a gente quer combater a corrupção passando por cima da legislação, das leis, porque nós também podemos ser vítimas um dia, entendeu? Então, a gente tem que preservar o direito, o Estado Democrático de Direito e a legislação, mesmo no combate à corrupção. Isso é muito importante. Esse projeto do Senado, aprovado, doutor Marcelo, ele poderia levar a alguma nulidade, não uma punição ao ministro Moro, como destacou o doutor Ricardo, ele já não é mais juiz, ele não está sujeito a um processo administrativo. É isso? Eu, na verdade, precisaria ver, porque esse projeto já sofreu tantas alterações, preciso ver exatamente o que está tramitando hoje no Senado a respeito disso. Eu lembro que havia projetos muito exagerados em relação a isso, mas o que chama mais a atenção é a oportunidade dessa tramitação agora. Isso é um claro sinal, um claro recado à Lava Jato para que pare. Só que ela não pode parar, e ela não deve parar, ela precisa continuar. O que também me chama muito a atenção, falando em abuso de autoridade, portanto em abuso de direito, meu caro Mauro Friesman, jornalista, sim, vou falar um pouco sobre o trabalho dos jornalistas. Não existe nenhum direito absoluto no Brasil. A autoridade, ela se sujeita a regras, a punições, a regras de comportamento, e em não havendo nenhum direito absoluto, o direito de preservação da fonte, por parte do jornalista, também não é um direito absoluto. Se este direito tiver sido abusado, se eventualmente estivermos diante de uma orquestração entre o trabalho criminoso e a figura de um jornalista como que um lavador de prova. Nós temos a figura da lavagem de dinheiro, mas ainda não experimentamos muito a figura da lavagem de prova. Esse é um caso que me parece que está havendo um abuso do direito de preservação de fonte. Acho que dentro do parlamento haverá alguma convocação, alguma CPI nesse sentido, para apurar as circunstâncias em que esse material foi obtido e a relação entre quem o obteve e quem o divulgou. Eu acho que isso é um tema também que diz respeito aos abusos e um tema também muito presente dentro dessa discussão. Eu não gostaria de me aprofundar muito sobre o projeto de lei de abuso de autoridade, porque, de fato,
eu não o conheço na forma como está tramitando atualmente. Como é que se investiga um crime de abuso de autoridade? Um processo passa lá pelo Tribunal de Justiça, vai ao Superior, chega ao Supremo. Nesse processo todo, como é que você vai acusar o juiz de uma instância ou outra? É uma figura... Fica difícil isso, né? É subjetivo, é uma figura que está numa legislação já bastante antiga, e que talvez mereça mesmo alguns aperfeiçoamentos. Eu perguntei porque pode estar todo mundo cometendo o crime no processo inteiro? Não, porque... Se o primeiro lá embaixo... dependendo muito da forma como esse projeto... Primeiro que eu acho que nós não temos nem clima para aprovar nenhum projeto desse nesse momento, porque a sensação social de apoio ao combate à corrupção é muito maior. Isso se demonstrou nas urnas, é um processo político muito maior do que as pessoas que estão defendendo aqueles que estão lá sendo implicados e que, mesmo sendo muito poderosos, têm interesse na tramitação desse tipo de projeto. O parlamento é muito sensível a tudo, é muito sensível à opinião popular, e acho que o momento é absolutamente inoportuno para a gente discutir isso. Isso pode ser discutido a qualquer momento, mas esse é um momento em que acho que nem pegaria bem a aprovação desse tipo de projeto. De toda maneira, acredito sim que uma legislação mais recente, em vista de vários avanços tecnológicos da nossa sociedade, se faz necessária no Brasil. Mas não como uma espécie de punição, de aumento ao ódio, mas sim um regramento mais claro para descrever as situações em que uma autoridade pública, seja um magistrado, um membro do Ministério Público, um procurador do Estado, alguma autoridade investida, possa estar cometendo abuso das suas funções. Mas com racionalidade e com serenidade, não como uma resposta àqueles que estão, de uma certa forma, incomodando. Doutor Youssef, para a gente finalizar esse tópico. Então, é muito inoportuno discutir isso agora, exatamente pelo caso que nós estamos no meio de uma... Então, por exemplo, o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, senador jovem de 41 anos, eleito pela primeira vez, primeiro mandato de Senado, o Senado que ele tem, ele foi eleito exatamente contra o Renan Calheiros, que foi o que levantou esse problema pela primeira vez lá atrás. Então ele precisa saber disso. Esse senador, presidente do Senado, ele é senador pelo estado do Amapá, um estado pequeno. Amazonas. E a gente está confiando na renovação. Eu acho que é do Amapá, mas tudo bem. Mas de qualquer maneira, é um senador que vem de um estado pequeno, pouco populoso, ganha notoriedade ao ser guindado à presidência do Senado, senador jovem, político que pode... Nós não podemos cair no mesmo ponto que foi atrás, quer dizer. Nós não podemos dar um passo para trás nesse momento. Então nós precisamos, a sociedade precisa chamar a atenção do presidente do Senado para que não pode fazer isso nesse momento. O Alcolumbre é do Amapá. Amapá, sim, perdão. Se houve essa renovação política... Exatamente. Então, o que nós queremos, o que nós precisamos, é o título do abuso de autoridade. Todo abuso precisa ser coibido. Mas nós precisamos de regras adequadas e momentos adequados. Nesse momento, parece que isso é uma reação do Senado, e o Senado não pode ser um órgão, uma instituição reativa, pelo contrário. Ela tem que ser uma instituição altiva, e precisamos lembrar do patrono do nosso Senado, que foi o grande senador Rui Barbosa. Nós vamos agora para um intervalo. Você acompanha a edição do Gente do MPD que Fala, que é uma parceria do programa Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático. E na sequência, nós vamos falar sobre antifraude nos Estados Unidos, a ex-chefe antifraude nos Estados Unidos, que defende que o Brasil aprimore a conduta na saúde. 12h38 aqui na Trianon. Você está ouvindo Gente que Fala. Ao dirigir, respeite as leis de trânsito.
recado é claro. Ao volante, nunca use o celular. Uma campanha da Prefeitura de São Paulo. Você está ouvindo Gente que Fala. De volta aqui na Rádio Trianon AM 740 com mais uma edição do Gente do MPD que Fala, parceria do programa Gente que Fala com o Ministério, com o movimento do Ministério Público Democrático, com o apoio do Instituto Ética Saúde. Antes do nosso próximo tema, vamos falar aqui sobre um assunto grave, delicado e bastante discutido no momento. É o feminicídio. Diariamente, várias mulheres do mundo inteiro sofrem violências físicas e abusos morais por parte de seus companheiros. Elas são espancadas, estupradas, mutiladas, humilhadas e até mortas por esses homens. É um crime covarde e hediondo que precisa ser duramente combatido. Exatamente por isso, o governo do estado de São Paulo está sempre em busca dos meios mais eficientes que existem para que essas mulheres possam se defender, como a criação das 10 delegacias da Mulher 24 Horas, na capital e no interior, e o aplicativo SOS Mulher, que permite chamar a polícia em casos de emergência com um único toque. Portanto, se você é vítima ou conhece alguém que sofre esse tipo de violência, não se cale. Denuncie imediatamente antes que seja tarde demais. Feminicídio, repudie e denuncie. Vamos então ao nosso próximo tema. O esquema de corrupção envolvendo multinacionais da saúde e o SUS, que está sob a mira do FBI e da Justiça Americana, mostra que tanto os governos quanto as empresas privadas precisam aprimorar seus códigos de conduta para prevenir fraudes no setor. É o que pensa a advogada Sandra Moser, ex-chefe da seção de fraudes do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que esteve no país para um seminário. Aspas para Sandra Moser, advogada. Não fiquei surpresa com as recentes denúncias de corrupção, mas sim em ver procuradores dividindo dados sigilosos com a mídia. Fecha aspas. Vou começar com o senhor aqui, doutor Youssef, sobre esse assunto. A gente está falando aqui daquele caso de investigação dos Estados Unidos em relação a empresas americanas e também europeias que venderiam equipamentos para o SUS e aí teria um esquema de propina, não é isso? Exatamente. Isso aí é o análogo para a área da saúde do que ocorreu na Petrobras. São grandes licitações, grandes empresas, e que o pessoal está, por exemplo, licitações para o Brasil todo. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos cada vez mais envolver mais pessoas, cada vez mais ter mais transparência nas negociações. Há pouco ainda, quando no governo Michel Temer, o próprio ministro da Saúde, Ricardo Barros, fez uma licitação que não teve nenhum problema na licitação em si. Mas o remédio anti-câncer que ele comprou da China era mais barato, sim. Mas ele comprou um remédio que foi ineficaz. Então nós precisamos, quer dizer, a ineficiência, nesse caso, é o mesmo efeito para a população do que a corrupção. Então o que nós precisamos efetivamente é de ter cada vez mais pessoas comprometidas com a transparência no governo. Então nós não podemos, por exemplo, e tem muita corrupção, principalmente na área da saúde, quando o governo promove uma licitação que não vai ser possível adaptar aquilo que ele está comprando. Então, por exemplo, é muito comum nós vermos muitos equipamentos de ressonância magnética, aceleradores lineares, encaixotados, porque é comprado via licitação. Aquele hospital que não tem condição de instalar aquele equipamento, ganha aquele equipamento. Ou seja, o governo compra com um outro intuito, que não é o de tratar o paciente. Então, essa situação, essas grandes licitações têm que ser olhadas cada vez mais com lupa e sob a luz do sol, para que a sociedade civil saiba exatamente o que o governo está comprando. Doutor Ricardo. Eu acho que você tem, o que você vê, na verdade, é uma tentativa de você evoluir a sociedade para barrar um pouco o poder do dinheiro. O grande problema da corrupção, por que a corrupção não acaba? Né? Porque todo mundo, no mundo capitalista, precisa de dinheiro e quer dinheiro para tocar e pagar suas contas. Tá? O problema é que o dinheiro desvirtua certas relações.
né? Então você precisa, na verdade, estabelecer um controle sobre ele. Tá? Quando você permite que o dinheiro entre, por exemplo, né, numa decisão do parlamento, o que você faz? Você deixa de ter a solução que deveria ser correta, que deveria ser uma decisão técnica, uma decisão que seja melhor para a maioria das pessoas, para ser uma decisão que beneficia quem tem mais dinheiro. Tá? A mesma coisa você tem aqui na licitação da saúde. Tá? Né? Então, você tem uma legislação que proíbe isso. Né? Nós temos, por exemplo, a questão do abuso de autoridade, nós temos uma legislação hoje que é vigente, que pune abuso de autoridade. Né? O que você estaria estudando é uma nova legislação para abranger alguns novos casos. Tá? Então, quer dizer, você tem a legislação. Tá? O problema que você tem é que você precisa, primeiro, você precisa ter transparência. Né? Quer dizer, as coisas precisam ser feitas à luz do dia. Então, eu não vejo nada demais que essas conversas e coisas venham à luz. As pessoas precisam saber o que acontece, não tem problema nenhum. Né? Eu acho que a transparência é fundamental. Tá? A transparência hoje está atingindo um nível que a gente não imaginava. Ela atinge qualquer conversa privada. Quer dizer, então você está dentro da sua casa, entendeu? Conversando com a sua esposa, com seus filhos, etc. E amanhã isso está na manchete do jornal. Tá? Isso hoje virou uma realidade. Né? Então, agora, há necessidade de preservarmos algum espaço de privacidade para as pessoas? Né? As pessoas têm direito de não ser incomodadas quando estiverem dentro da sua casa? Tá? É uma questão que você precisa discutir. A mesma coisa o dinheiro. Você tem um limite da onde o dinheiro pode decidir o negócio. Né? Quer dizer, na questão pública, você tem que atender a maior parte de pessoas possíveis. Né? Certo? E você só tem como fazer isso se você der transparência, se todo mundo souber o que está acontecendo. Né? Porque se você reunir só um grupinho e tal, os beneficiados serão apenas aquele grupinho e o resto vai dançar. Então é preciso melhorar, sim, realmente, eu abri os jornais hoje, o Estado de São Paulo, já vi lá uma licitação das portas do metrô, em que uma companhia também com preço muito mais elevado ganhou por uma interpretação do edital e tal, e parece que essa companhia está em nome de um rapaz que é jovem, ligado a alguém da OAS. Então você vê que constantemente essa questão das licitações, ela precisa ter mais luz mesmo. Né? Não adianta só a gente resolver o problema da Petrobras e abre o jornal e cada dia mais um caso, né? E isso se estende a todos os setores em que o Estado contrata com iniciativa privada, né? Seja na área da saúde, o doutor Ilse falou, seja em outras situações que nós estamos verificando aqui, na própria Petrobras, na licitação do metrô. Mas é muito importante a transparência, sem dúvida. A transparência é um pilar de um Estado democrático de direito. O único ponto que eu ainda, só para fazer um link com o assunto anterior, essa questão do direito à privacidade, né, da intimidade. Acho que a lei ela precisa observar esses valores, são valores, princípios constitucionais. É fundamental que as pessoas também possam ter, ainda que exercendo função pública, possam ter conversas privadas, possam ter opiniões, né, possam ter até opiniões políticas, opiniões sobre times de futebol, opiniões sobre qualquer coisa. Por exemplo, aquele desembargador que mandou soltar o Lula, ele tinha uma opinião política clara, ele pôs na decisão dele. Por que aquela decisão dele do Favreto não prevaleceu? Porque ela era contrária ao entendimento dos tribunais superiores. Sim. Né? Então, é natural que as pessoas tenham opinião política. Você tem a sua, o doutor Youssef tem a dele, a doutora Zildete a dela, o doutor Ricardo a dele. E, naturalmente, a gente até põe isso na nossa atividade profissional. Mas se aquilo dissonar muito do arcabouço em que aquela opinião política foi colocada, em termos de influenciar cenários futuros, aquilo precisa ser revisto. Então, de novo, transparência fundamental, mas a transparência também não pode violar direitos e garantias fundamentais, que são o direito à intimidade, à privacidade, à vida privada e tudo mais. Doutora Zildete. Na realidade, achei muito importante a fala do doutor. Imagina. Em relação às fontes, né, do jornalismo, né, voltando lá um pouquinho, porque a gente tem que, quando a gente pensa em defesa, em defender o direito, a gente tem que pensar nós como vítimas também, né, então a gente tem que pensar que
o direito não é absoluto, a fonte não pode ser, igual ele falou mesmo, né, nada é absoluto. Se for tiver um certo colúrio, alguma coisa de querer prejudicar, tem que ser esclarecido mesmo, tem que ser investigado mesmo, porque isso eu concordo com a investigação, porque está me protegendo também em relação à minha privacidade, que amanhã pode ser o meu celular, o celular de todos nós aí. Então, isso é muito importante. Em relação à matéria que o Mauro leu, eu não tenho muita coisa a dizer, mas eu acho assim, que é importante mesmo a transparência, a fiscalização, porque a corrupção mata. Então, é só isso que eu tenho a dizer em relação à matéria. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, pediu vista e adiou para hoje o julgamento que analisa a derrubada do decreto 9.759 de 2019. No entanto, a maioria dos ministros já votou pela suspensão de seus efeitos, 4 parcial e 5 integralmente. O decreto do presidente Bolsonaro pode acabar com até 30 conselhos e comissões de participação e controle social em áreas como erradicação do trabalho escravo e pessoa com deficiência. Vamos passar mais rapidamente por esse tema, até para que eu consiga fazer aqui as perguntas também do nosso público aqui do programa Gente que Fala. Doutor Ricardo, inclusive quando a gente fala em conselho, a gente fala numa pluralidade de opiniões, né? Aí o que é consensual ali na maioria é o que prevalece dentro de um conselho. O conselho não pode ser uma coisa que todo mundo pensa igual, né? Com certeza. O que você tem aí é o seguinte, a partir do momento em que a sociedade vai se sofisticando, você vai criando outros órgãos para poder atender determinados assuntos, entendeu? Que requerem, às vezes, algum conhecimento específico. Então, você chama lá, você tem uma questão jurídica, você chama um advogado, você tem uma questão econômica, você chama um economista, você chama um contador, entendeu? E você vai montando grupos que atendam determinados temas. É natural que no momento em que falta dinheiro, né, você queira reduzir um pouco essa estrutura, porque todo serviço que o governo contrata acaba custando algum dinheiro. Mesmo que a participação do conselho seja gratuita, ainda assim você tem as despesas de locomoção das pessoas, você tem a despesa do local e etc. e tal. Agora, o presidente não podia extinguir conselhos, por exemplo, que foram criados por lei, entendeu? Que foram criados por outras atribuições que não estavam dentro da competência dele. Isso teria que passar pelo Congresso. Numa penada só. Alguns ele poderia ter feito, mas segundo o voto dos ministros, diz que ele, inclusive, não esclarece no decreto qual que ele está extinguindo, qual que ele não está, quer dizer, a coisa ficou muito no ar, entendeu? Então, não pode ser feito assim. Ele tinha que delimitar, estou extinguindo tal conselho foi criado de qual forma, por que ato normativo, para você verificar se a atribuição é dele ou não, né? Quer dizer, a coisa não pode ser tão genérica assim. Doutora Gildete. Então, como o doutor Ricardo falou mesmo, que na realidade o fundamento do ministro do STF foi essa, porque ele pode até, né, como o presidente pode decretar, mas tem que fundamentar, tem que falar o porquê. Mas o problema do nosso governo atual é que eles não se ligam muito nas pesquisas, ele quer criar... fazer decreto, mudar as coisas, sem analisar a pesquisa, sem fundamentar, e esse é um grande problema do nosso governo atual em relação a tudo que ele faz. Doutor Marcelo. Eu atribuo essa decisão do Supremo a uma necessidade de passar a reforma da Previdência. Porque o governo está evitando o Congresso ao máximo. Está evitando desgastar a relação com o Congresso, porque tem essa questão da reforma da Previdência que está exigindo a negociação máxima. E essa questão da reforma da Previdência, que tem que passar, ela deve necessariamente passar, ela é muito mais uma reforma fiscal do que uma reforma da Previdência, porque nossa maior rubrica de gastos é a Previdência, maior que saúde e educação juntos. Então, o governo está evitando essa articulação com o Congresso em relação a outros temas. Eu concordo que alguns temas não são prioritários, como, por exemplo, essa história da cadeirinha. Eu acho que aí foi um capricho pessoal do presidente levar um tema que, contraria as normas internacionais de segurança. Agora, o que eu tenho escutado de muitos parlamentares com quem a gente tem bastante contato, e também fala por WhatsApp, não tem problema nenhum, escreve por WhatsApp, né?
problema é o Telegram, né? Não, o Telegram eu não sei porque que é essa mania dos procuradores de usar o Telegram. Guarda as mensagens. Não apaga, não. Olha lá por causa do Neymar. O Neymar. E tem outros mensageiros também, né? Tem Viber, não sei se existe ainda, tem outras possibilidades. A conclusão é que as mensagens íntimas você guarda, mas as de trabalho você apaga, essa brincadeira na internet. Mas, de toda maneira, isso é reflexo dessa questão da reforma da Previdência, que precisa ser aprovada, e o governo está tateando a relação com o Congresso. Então, e só quero registrar que esse problema da Previdência não é um problema do governo Bolsonaro, nós estamos tentando, o governo atual está tentando resolver um problema anterior. O senhor finaliza, doutor Youssef, para a gente fazer as perguntas aqui. É bem rapidinho. É uma questão institucional, quer dizer, é muito importante para nós que o Supremo impeça o presidente de fazer o que ele quer. Nós não podemos ter isso. É um Estado democrático de direito, então eu acho que isso enaltece a nossa institucionalidade. Certo. Doutor Youssef, a Adriana de São Bernardo do Campo pergunta a sua avaliação sobre a falta de remédios, inclusive de alto custo, que não estão sendo distribuídos pelo poder público. Bem brevemente. Isso é um problema muito sério, quer dizer, o que está faltando dinheiro, o governo pega e não compra os remédios. Eu, particularmente, você falou, eu sou nefrologista, e os nossos pacientes, quando passam por transplantes, têm esse problema, quer dizer, ele não pode, a vida dele depende daquele remédio. E muitas vezes o paciente vai buscar e não tem o remédio. Isso é um absurdo que precisa ser resolvido. Mas tudo cai na questão da reforma da Previdência. Nós precisamos ter dinheiro para fazer outras coisas e não só pagar as aposentadorias. Doutor Marcelo, o Jaime do Jardim Bonfilholi, em que medida uma campanha negativa pela mídia e pelas redes sociais pode influenciar a isenção de um júri popular? De um júri popular? Olha, ela pode influenciar, sim. O Conselho de Sentença fica reunido, mas ela pode influenciar na medida em que as pessoas conversam entre si, estão todas conectadas com celulares e tudo mais. Acho que pode influenciar, sim, a opinião popular. Doutora Zildete, é possível, a Silvia do Tatuapé pergunta, se é possível a resolução consensual via mediação em conflitos que envolvam o poder público? Sim, hoje nós já temos, sim, mediação do poder público, sim, é possível. Doutor Ricardo, o Marcos de Pinheiros pergunta, não seria prudente aguardarmos as divulgações de novas conversas, prometidas inclusive pelas revistas semanais? Acho que está se referindo aqui aos diálogos entre o Moro e o Dallagnol. Na verdade, você já tem providências administrativas, inclusive, houve pedido de processo contra o Deltan Dallagnol, com base já nas primeiras conversas que foram divulgadas, né? Então, é natural que você, no decorrer de uma investigação, você leve um tempo para apurar as coisas, mas já estão colocando uma coisa para correr, entendeu? Né? Independente do resultado. Doutor Ricardo, 15 segundos para seu fechamento. Eu acho que nós vivemos, a sociedade brasileira vive um momento ainda complexo, né? Você tem muitas coisas importantes para fazer, para resolver, e é preciso que as pessoas primeiro se atentem aos fatos e não às versões dos fatos, né? Primeiro vamos ver o fato especificamente e não a versão que estão dando sobre ele. Doutora Zildete, sua palavra final. Então, eu acho que nosso momento agora é bom, até por conta da tecnologia. Hoje as pessoas sabem mais o nome dos ministros do que o nome dos jogadores do futebol, da Copa. Então, eu acho que o momento é bom. Apesar de tudo, nós temos mais transparência, mais fiscalização. Doutor Marcelo. Os réus da Lava Jato têm direito à defesa, ampla e restrita. Sérgio Moro e Dallagnol também. Doutor Youssef. Eu quero agradecer aqui o convite de estar presente e dizer o seguinte, quer dizer, a sociedade brasileira tem que tomar um protagonismo nesse momento. Nós não podemos cair e ficar entre os extremos. E nós estamos entre os extremos, e os extremos, que são minoria absoluta, estão tomando protagonismo nessa discussão. Nós precisamos efetivamente, a sociedade que não é extremista, precisa ser protagonista nesse momento. O agradecimento do programa Gente que Fala, aos nossos convidados de hoje, o Procurador de Justiça aposentado, doutor Ricardo Prado, a advogada e mediadora, doutora Zildete Leal, o advogado tributarista e criminalista, doutor Marcelo Knopfelmacher, e o médico nefrologista, doutor Youssef Alimeri Júnior.
Hoje, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, uma parceria do programa Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, com o apoio do Instituto Ética Saúde. Na mesa de som, o Cléo Rodrigues, apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação Pedro Esquiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, do outro lado do rádio, você ouvinte, do outro lado do programa Gente que Fala, você ouvinte que é a razão da nossa presença aqui. Fique agora com o programa Caio Sorriso Show e tchau, até amanhã.